Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, convidamos todos a pegarem seus próprios livros, do Evangelho segundo o Espiritismo para acompanhar a leitura. Nós estamos estudando o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E hoje nós vamos estudar os itens 8, 9 e 10. Então, inicialmente, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Vamos agradecer ao nosso Pai pela sua misericórdia, para que nos concedesse esses momentos de crescimento, de estudo, de conhecimento de suas leis e do Evangelho que nos foi trazido por Jesus Cristo. Que a paz, o amor do Cristo esteja conosco e que os irmãos espirituais nos acompanhem nessa leitura. Que assim seja. Meus irmãos, vamos iniciar então o nosso estudo com o item 8, que tem o título Fora da Igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Então, inicialmente, a leitura. Item 8. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém, numa fé especial, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Então vocês vejam que coisa interessante essa leitura, que nos mostra que essa expressão fora da igreja não há salvação, ela se fundamenta não na fé universal em Deus, mas em dogmas particulares. Então, como se alguma igreja tivesse a possibilidade de ser a expressão de Deus, única expressão de Deus. Na verdade, todas as igrejas, todas as religiões, elas têm o intuito de aproximarem o homem de Deus, Então, a religião, se a gente for olhar até o sentido da palavra, ela nos diz que religião significa religar o homem a Deus. Então, todas as religiões têm essa finalidade, todas as igrejas têm essa finalidade de fazerem com que o homem se aproxime de Deus. Então, não pode haver uma igreja que seja detentora da primazia de salvar as pessoas, em detrimento de outras. Então, a igreja que tem essa pretensão, ou as pessoas que pensam dessa forma, que fora da igreja não há salvação, elas, na verdade, estão se separando, Em vez de unir os homens, que seria o grande ideal que Jesus nos disse, que todos nós temos que nos amar e nos unir. Essa é a igreja que fala que a salvação está somente com ela promove a separação, a divisão entre os homens. E isso seguramente não está de acordo, não está de acordo com a lei de Deus e com o Evangelho que Cristo nos apresentou. Então, continuando com a nossa leitura, diz assim o Evangelho: desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros. Então está se referindo ao dogma de que fora da igreja não há salvação.
Então, desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, que no caso está falando a morte, né? Ele os afasta uns dos outros até o campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se uns aos outros e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, novamente, eles reforçam, né, que esse dogma de fora da igreja não há salvação é um dogma que divide, né? Então, se nós, inclusive, pensarmos, né, que não há unanimidade de escolha religiosa no nosso país, nem no mundo, nem em lugar nenhum, imagine uma família em que uns seguem uma religião e outros seguem outra religião. Então, se um deles somente se considerar digno da salvação, olha a separação aí instalada. Como é que os irmãos, como é que esses familiares vão se amar uns aos outros, considerando que uns serão salvos e outros não serão salvos? Então, é uma situação que claramente produz a separação, produz uma falta de harmonia familiar. E isso não é o que a gente vê no Evangelho do Cristo, né? O Cristo, ele sempre ressaltou a necessidade de que os homens sejam humildes e que todos os homens são iguais perante a Deus. Então não há condição de uns homens terem acesso a uma doutrina salvadora, seguirem uma religião e outros não. Então, o que a gente pode, inclusive, concluir disso? Que fora da caridade não há salvação é um pensamento que une os homens. É um pensamento que faz com que os homens se auxiliem, se unam uns aos outros para que juntos possam buscar esta tal salvação. Já quando se fala em fora da igreja não há salvação, é uma coisa exclusivista e separatista. Então nós não podemos, né, concordar com esse dogma, com essa orientação, que em vez de criar amigos, de promover a união, cria, na verdade, inimigos, né, e promove a cisânia, a divisão entre as pessoas. Continuando na leitura, agora no item 9, vemos assim: fora da verdade não há salvação, que é uma outra expressão que nós vamos verificar aqui. Então, fora da verdade não há salvação equivaleria ao fora da igreja não há salvação, e seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Ou seja, todas as seitas, né, geralmente pregam que elas são as detentoras da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela, a humanidade, somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Então, aí nós vemos ressaltadas a questão da verdade, né? Então, fora da verdade não há salvação. Qual de nós é detentor da verdade? Então, se todas as seitas se propagam detentoras da verdade, tem alguma coisa que está falha nessa visão. Nós sabemos que o homem, com a sua limitação imposta aqui
pela vida no corpo físico, pela sua limitação de ainda um ser em desenvolvimento, um ser ainda com muito mais dificuldades, deficiências do que virtudes. Como é que esse ser tão limitado pode aspirar a ser detentor da verdade? Então, na verdade, nós concluímos que a humanidade, ninguém na humanidade é detentor da verdade. Todos buscam a verdade, mas ninguém é detentor da verdade. Então, o texto aqui nos indica, né, que a verdade absoluta somente a conhecerão aqueles espíritos de categoria mais elevada. E nós estamos tão aquém na escala dos espíritos, né? Como nós podemos pretender possuir essa verdade? A verdade que nós conhecemos é uma verdade relativa ao nosso adiantamento, que é pouco adiantado, nós somos pouco adiantados. Então, os espíritos diversas vezes nos dizem, né, da dificuldade, inclusive, que eles tinham e têm de passar para o ser humano, para o homem, as verdades do mundo espiritual, as características, né, da nossa existência, devido às nossas próprias limitações. E o Cristo mesmo disse isso, né? O Cristo, quando pregava o Evangelho para os seus discípulos e para o povo, volta e meia ele era questionado de coisas que ele falou: como poderei vos falar das coisas do reino dos céus se vocês não entendem as coisas aqui da terra? Então, os homens não entendiam das coisas da terra e já estavam querendo saber as coisas do reino dos céus. E o Cristo teve essa dificuldade, inclusive, quando esteve entre nós. E ele teve que se fazer uso, né, se utilizar de parábolas, de figuras de linguagem para poder passar a sua mensagem, devido às nossas limitações de poder compreender, né, a sua mensagem. Ainda hoje, 2000 anos se passaram e nós ainda temos sérias dificuldades de compreender os desígnios divinos. Muitos de nós vivem hoje ainda numa situação de evolução moral e espiritual ainda bem precária, bem baixa, que não conseguem sequer entender a mensagem do Cristo. Uma mensagem que, teoricamente, seria a mensagem mais fácil de se compreender, a mensagem do amor, da compreensão, da unidade entre os homens. E as pessoas não conseguem compreender nem essa mensagem. Então, vocês veem a dificuldade de compreender a verdade absoluta, a verdade plena. Então, essa máxima também de fora da verdade não há salvação, nós podemos dizer que ela se equivale a fora da igreja não há salvação, e são vamos dizer assim, são máximas, né? São dogmas, são expressões separatistas dos homens, e não devem ser por isso mesmo consideradas como úteis, né? Inclusive para o desenvolvimento da humanidade. Continuando a nossa leitura, dizem os Espíritos assim: se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, todos podem praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observado, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. Não diz isso. Como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Então, uma vez mais, a gente vê que não se pode pretender possuir a verdade. Então, os Espíritos dizem aqui que mesmo o Espiritismo não traz toda a mensagem, não traz toda a verdade celestial, toda a verdade do mundo espiritual, porque nós não estamos ainda em condição de compreendê-las. Então, se Deus tivesse determinado que a condição para a felicidade
futura, seja o conhecimento da verdade, estaremos todos condenados, porque nós não temos aqui, né, acesso a essa verdade. Então, o que nós vemos e o que nós praticamos no Espiritismo é o conhecimento que fora da caridade não há salvação. Instruídos que fomos, né, pelo próprio Mestre Jesus no Evangelho. E quando ele diz fora da caridade, ele está colocando uma coisa acessível a todos. Então, todos podem praticar a caridade. E através da caridade, sim, poder buscar a felicidade eterna, né? A felicidade no mundo espiritual. Então, a salvação, ela está condicionada à sua atitude, uma atitude positiva, uma atitude de humanidade, né, de humildade e de igualdade, né, desculpe, uma atitude de igualdade perante todos os homens. Aí sim nós podemos dizer que essa é uma atitude de acordo com a lei de Deus. E é isso que o Espiritismo promove e isso que o Espiritismo prega para todos nós. Continuando nossa leitura, vamos ver agora as instruções dos Espíritos, o item 10, em que eles vão apresentar melhor esse tema fora da caridade não há salvação. Então diz assim o Espírito Paulo, o apóstolo. Ele passou assim: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Então vejam o teor, né, da orientação que os Espíritos nos dão. Então, eles novamente nos ressaltam que a prática da caridade é uma virtude que permitirá aos homens, mesmo na terra, já alçarem voos buscando a felicidade, através da caridade. Então, mesmo limitados aqui na existência terrestre, nós já temos condição de trabalhar para a nossa felicidade futura com a prática da caridade. E que essa prática da caridade, ela age, ele usou uma expressão aqui, o facho celeste, né? Ou seja, a luz, né? O farol, a luz que nos guia em direção à vida espiritual, a condições melhores de desenvolvimento espiritual. Então, é o reforço que os Espíritos nos passaram sobre a prática da caridade. E eles se referem aqui a uma expressão usada por Jesus, quando ele falou que um dia haveria um julgamento, vamos dizer assim, né? Um julgamento em que se seriam separados, né? Os bodes das ovelhas, ou seriam separados aqueles benditos do Pai dele, que praticaram a caridade, que praticaram aquilo que Jesus ensinou, seriam separados daqueles que não praticaram isso. Então, ele volta a alertar sobre isso daqui. Então, continuando a leitura, vemos assim: nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações.
Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta mais das vezes a inércia e a despreocupação. Olha que aspectos interessantes. Então, primeiramente, ele diz que nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus do que a prática da caridade. Então, nada resume tão bem os deveres dos homens do que a prática da caridade. Então, vocês vejam que, em determinado momento, Jesus foi questionado pelos doutores da lei para que ele dissesse qual era o maior mandamento, né? Então, Jesus disse que o maior mandamento era o quê? Amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e amar ao seu próximo como gostaria de ser amado. Então, isso mostra uma importância muito grande da relação entre os homens, do amor entre os homens, do entendimento, do homem se considerar irmão um do outro, da prática da caridade, que é justamente um homem auxiliando o outro. Então, por isso ele diz que nada mais resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina, que é a prática da caridade. A gente vê aqui que eles dizem que a prática da caridade é o reflexo do mais puro cristianismo, ou seja, a essência da mensagem de Jesus, nós poderíamos colocá-la através da prática da caridade. E outra coisa interessante que ele fala da virtude ativa e da virtude negativa. Então, o que seria uma virtude negativa? Eu não pratiquei o mal, é uma virtude negativa, deixou de fazer o mal. Mas não basta não fazer o mal, é necessário para que o espírito evolua que ele faça tenha uma virtude positiva, ativa, que ele pratique o bem. Então, para que você pratique o bem, você tem que fazer uma coisa ativa, uma coisa prática. Você tem que fazer uma ação. Enquanto que não praticar o mal é uma coisa passiva, né? É uma coisa que a gente poderia demonstrar até uma inércia, né, do ser. Então, isso novamente é ressaltado aqui pelos Espíritos, que nos mostra mais uma vez a importância da caridade, porque a caridade é uma ação positiva, é uma atitude, né? Então, muitas pessoas passam a sua vida toda em adoração, mas passam a vida toda fechada em si mesmo, né? Buscando através de conversas com Deus, de orações, buscando essa tal salvação dessa forma que a gente poderia dizer uma forma passiva, esperando que Deus faça as coisas, né? Sempre pedindo que Deus faça tudo, mas ela mesma não faz nada de positivo. Então, é importante quando os Espíritos nos dizem isso. A prática da caridade é justamente você deixar de ser inerte, né? De você ser, vamos dizer assim, de certa forma, vamos dizer assim, extremamente confiante de que Deus vai interceder em tudo na sua vida, mas você não faz a sua parte. Então, é muito importante que cada um tenha essa visão de que nós temos que fazer a nossa parte. Então, Jesus, ele nos indicou isso. Ele diz, é preciso que o homem faça a sua parte. Quando ele dizia, bata e a porta se abrirá. A porta não vai se abrir, vamos dizer assim, a porta da salvação, se você não buscá-la. E a maneira de buscá-la é através de atitudes, de formas positivas, e não ficar só em contemplação pedindo que a porta da salvação se abra. Então é importante essa informação e muito importante para nós espíritas, né? que entendemos, temos esse conhecimento e aí podemos nos esforçar através da prática da caridade para encontrar esta elevação tão buscada. E a conclusão que os Espíritos fazem aqui, eles dizem assim, meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido
que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Então, Paulo, o apóstolo, mensagem passada em Paris em 1860. Então, nessa conclusão, a gente vê a importância, né, do Espiritismo, né? Então, a doutrina espírita chega para os homens como uma luz, né? Justamente como uma direção, nos mostrando o caminho, nos apontando a maneira de que nós podemos atuar para que sejamos, enfim, felizes e que possamos seguir o Cristo. E a maneira de fazer isso é praticar aquilo que o Cristo nos ensinou. Não basta só ficarmos inertes somente em oração, sem praticar aquilo que o Cristo nos ensinou. Veja que Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele não veio apresentar uma teoria, né? Não veio apresentar uma doutrina teórica. Jesus, ele praticou durante todo o tempo da sua existência a doutrina de que ele nos falava. Então, ele foi um exemplo vivo da prática do Evangelho. E é isso justamente que ele instigava os homens. Ele dizia, façam o que eu faço. Ele chegou a dizer assim, vós sois Deus, vocês têm capacidade de fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós temos essa capacidade em nós. Então, agradecendo ao Espiritismo que nos deu, né, essa ajuda, deixou mais claras as coisas que Jesus nos tinha dito, né? Então, uma outra colocação que tem aqui é sobre o verdadeiro espírita, né? Tem algumas pessoas que acham que o verdadeiro espírita é aquele que frequenta o centro espírita, ou o verdadeiro espírita é aquele que sabe de cor todas as obras da doutrina básica, ou aquele que assiste todas as doutrinárias da sua casa, ou frequenta as doutrinárias. Então a gente vê que o verdadeiro espírita não tem nada a ver com isso. O verdadeiro espírita é aquele que procura seguir aquilo que Cristo nos ensinou. O verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Então, não há possibilidade de nos considerarmos espíritas se nós não seguirmos aquilo que Jesus nos ensinou. Então, as duas coisas, ser espírita e ser cristão, como os espíritos disseram, são uma só e a mesma coisa. Então, vamos levar isso em consideração na nossa vida, né? E lembrando que todos aqueles que praticam a caridade são considerados discípulos de Jesus, são seguidores daquilo que o Mestre nos ensinou. Então, meus irmãos, com isso nós encerramos o estudo desse capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Esperamos que possam ter tido boas reflexões e, se houver necessidade de algum esclarecimento adicional ou caso queiram fazer um contato para tirar alguma dúvida, por favor, nos procurem, né, nas redes sociais ou aqui no centro, que nós estaremos disponíveis para conversar e para trocar ideias. Agradecemos a atenção de todos e desejamos que Deus os guie, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós e que sigamos aquilo que Jesus nos ensinou. Agradecendo aos Espíritos, mais uma vez, pela sua presença e pela sua orientação no desenrolar de nossas atividades. Muito obrigado a todos, até a próxima.